Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger. O tema de hoje é como vencer os vilões do emagrecimento. É um tema muito polêmico. É um tema que eu converso bastante com os meus pacientes para realmente trazer a conscientização, alertar, né? Como é que a gente pode aí ter incluir alimentos mais saudáveis, né? Quais preferir. Então, isso é muito importante, vocês terem essa autonomia e saber o que comprar, o que não comprar, o que vai agregar, o que não, quando consumir, será que tem que excluir para o resto da vida ou não, pode consumir sempre. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, gente, vamos lá, vamos entrando. Então, vamos lá. Hoje é muito engraçado porque a todo momento nós somos bombardeados de informações sobre alimentos, sobre produtos, sobre suplementos, né? Então, mesmo nas propagandas, ou a gente vê nas redes sociais, né? Muitas pessoas consumindo tal alimento ou tal suplemento, e muitas vezes nós ficamos perdidos, né? Se isso é realmente bom, se isso não é tão bom, né? Se isso faz mal, se isso faz bem, se eu devo comprar, se eu não devo. Mas, na maioria das vezes, muitos alimentos, muitos produtos, vamos dizer assim, não são tão interessantes assim como nós pensamos. Deixa eu tomar uma água. Então, assim, gente, o que eu vejo? Que a todo momento lança produtos novos no mercado, né? Até pessoas fazem muitas propagandas de vários alimentos. É o tempo inteiro, né? A gente sendo com essa demanda aí de informações. Ixi, peraí que eu acho que caiu aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Então a gente é o tempo inteiro bombardeado de várias informações sobre produtos novos que estão lançando, né? Produtos enriquecidos, suplementos que a gente vê na TV, nas propagandas, né? Pessoas fazendo, né, o marketing desses produtos e a gente fica um pouco perdido. Será que é legal eu consumir? Será que não é? Porque parece tão bom, né? A pessoa, né, que tá fazendo ali é magra, é bonita, né? Tem a pele boa. Então isso deve servir para mim, isso deve ser bom. E muitas vezes não são, tá? Não são alimentos que devem estar presentes nas nossas rotinas. Por quê? Porque normalmente esses produtos eles podem sim prejudicar o seu emagrecimento, te engordar e muitas vezes causar até inflamações, como eu venho falando em todas as lives, né? Então, inchaço, resistência à insulina, aí você faz um exame de sangue, o triglicérides está lá nas alturas, o colesterol e assim por diante. Todas as alterações que nós vamos convivendo aí quando a gente faz o exame de sangue, que a gente fica assustado e às vezes não sabe por quê. Se o que você está consumindo na sua rotina, muitas vezes você tem para você que é saudável, que é um produto legal. Entendem? Então, alguns produtos aí que a gente tem hábitos de consumir, eles alteram todo o nosso metabolismo, inclusive a nossa saúde. E hoje eu vou falar para vocês os principais, tá? Por que os principais? Os que eu vejo mais na rotina, os pacientes consumindo, né? Que já vem consumindo há muito tempo, os mais famosinhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles e por que devo consumir, não devo consumir, em que momento consumir, é para consumir sempre, não? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, 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 gente, vamos entrando. Certo? Então, assim, eu queria fazer uma observação que até eu tava voltando hoje aqui para casa, saí do consultório e vim para casa, e tava um pouco de trânsito na rua, e aí eu tava parada ali no carro e só observando, né? E aí, eu queria até que vocês fizessem essa reflexão comigo. Vocês já pararam para notar quantas farmácias tem?
Vocês já repararam nisso? Quantas farmácias... Na minha rua, eu não preciso andar muito, tá? Na minha rua, deve ter uma do lado da outra, assim, uma curta distância, umas 3, 4. Posso escolher em qual farmácia eu quero ir. Sem brincadeira. E lá onde vocês moram, gente? Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Tem muita farmácia por aí? E aí eu fiquei pensando, caramba! Até porque eu passei numa rua onde tinham derrubado umas casas. Aí eu falei, nossa, o que será que vai construir e tal? E eu passei nessa rua hoje. E o que é? Farmácia. E são farmácias grandes, né? Bonitas, né? Com aquelas farmácias famosas. E vocês sabem o que isso significa? Vocês já pararam para refletir? Tem mais farmácia do que padaria, né? Pelo menos aqui na minha rua tem uma padaria para pelo menos umas 4, 5 farmácias. E vocês já pararam para refletir por que tem tanta farmácia assim? Ah, Leila, eu não gosto de farmácia. Nem eu. Faz tempo que eu não vou. Eu vou às vezes para comprar um sabão, um creme para passar no rosto, um sabonete líquido específico, mas eu não vou muito, não. E aí, vocês já pararam para pensar por que tem tanta farmácia assim? Porque está tendo uma demanda de venda de muitos remédios. É óbvio, né, Daniela? Se tem farmácia, vende remédio. E o que isso significa? Que as pessoas estão cada vez mais doentes. Que farmácia, né, acaba sendo rentável. Por isso que abre inúmeras farmácias. Você anda por aí, em cada esquina tem uma, gente, tá? E aí, qual a principal fonte de adoecimento? Por onde a gente adoece? Pela boca, tá? Então, a gente adoece pelo que nós comemos e bebemos, principalmente, tá? E as pessoas estão cada vez comendo coisas que não deveriam, né? Bebendo de forma... Não tô falando só bebida alcoólica, tá? Mas, em geral, bebendo coisas que não deveriam beber e estão ficando cada vez mais sobrepeso, mais doentes, engordando, tá? Tendo mais alteração nos exames de sangue. Entendeu? Então, eu vejo por tudo isso que nós estamos passando desde o começo do ano passado, né? A pandemia, como as pessoas ganharam peso, né? E como, por um lado, foi legal, porque as pessoas passaram, algumas, né, a fazer a sua própria comida, e outras aumentou a questão de delivery, né? De comer fora de casa, pedir comida. E aumentou muito a questão do sobrepeso, muito, muito, muito. E aí, como eu estava falando, eu separei uma listinha de produtos, né, que impedem o seu metabolismo, o seu emagrecimento, que pode deixar nesse efeito sanfona e que muitas vezes pode alterar os seus exames de sangue. Você pode ter aí um triglicérides, colesterol, uma resistência à insulina, alguns problemas de saúde pelo que você come, tá bom? Mas antes de eu entrar nessa lista, quero pedir uma coisa para vocês. Manda essa live, tá? Quem tá no YouTube, compartilha. E quem tá no Instagram, manda essa live para quem precisa saber sobre essas informações, sobre os alimentos, né? Esses mitos e verdades, esses vilões, né? Eu tô falando vilão, mas não existe um único alimento que é o salvador da pátria, mas também não existe um único que é vilão. Existe um contexto aí, mas a gente vai falar desse contexto. Então envia essa live, tá, gente? E antes de eu entrar na questão dos alimentos, eu gostaria muito de compartilhar com vocês
o que aconteceu para a gente chegar onde chegou com esses inúmeros produtos alimentícios, que é muito importante vocês entenderem isso, tá? Não adianta aqui eu sair falando o que faz bem e o que faz mal, se vocês não entendem o contexto, tá bom? Então, assim, o que acontece, né? Nós somos uma evolução dos homens das cavernas. Naquela época, o que tinha para comer, né? Era a única coisa que tinha para comer era a caça e as frutas da época. Então, os homens das cavernas tinham que sair para caçar e muitas vezes ali eles olhavam para a árvore, tinha fruta, eles tinham que subir na árvore, pegar a fruta que era da época, né? E bem rápido antes dos passarinhos, senão os passarinhos iam lá e comia tudo, tá? E aí o que aconteceu? Veio a Revolução Agrícola, onde aumentou o consumo de carboidrato. Por quê? Porque a população começou a crescer e começou a faltar caça. Então, o pessoal começou a plantar. Até aí, beleza, ótimo, lindo, tudo bem. E aí, depois disso, veio a Revolução Industrial, que é onde introduziram os açúcares, né, os óleos vegetais refinados, a farinha. Então, tudo isso que nós conhecemos, que é de conhecimento de todo mundo quando vai ao mercado, que é a nossa atualidade hoje, tá? E aí, o que aconteceu? A relação proteína e energia, né, ficou descompensada. E a indústria descobriu que misturar gordura vegetal com açúcar refinado fica muito gostoso, fica muito palatável, fica muito prazeroso. E que quando nós consumimos, acaba sendo um vício, não sacia e a gente quer cada vez mais. E aí são os produtos que nós chamamos de calorias vazias, ou seja, altamente calóricos, porém sem nenhum nutriente. E aí o que acontece? Você vai consumindo, você engorda, tá? E aí esse consumo desenfreado desses produtos é o que traz o sobrepeso de hoje, os problemas de saúde, que é muito comum hoje em dia, e assim por diante, tá? O sobrepeso, a obesidade, e assim vai afora aí a lista, que eu não vou ficar citando aqui, porque todo mundo sabe, né? Vive isso, conhece alguém que tem, ou tem para você, né? E aí eu trouxe uma história muito interessante que eu não conhecia, tá? Eu fui saber dessa história num curso de medicina integrativa que eu fiz e a médica, né, que estava dando esse curso, ela perguntou assim pra gente um momento da aula. Nós estávamos falando sobre emagrecimento, metabolismo, doenças autoimunes, relacionado com alimentação, né, a parte de intestino, desintoxicação. Muito legal a aula. E aí, em um certo momento da aula, ela perguntou assim: vocês sabem como surgiu os produtos integrais? Eu não sabia, vou confessar para vocês. Não sabia. Eu, como a maioria da sala, nós estávamos tinha nutricionistas, médicos, a maioria nutricionistas e médicos. Ninguém levantou a mão, todo mundo ficou assim. Não, a gente não sabe como surgiu. E aí ela falou, eu vou explicar para vocês. E eu quero compartilhar com vocês essa história que eu também não conhecia e eu fiquei de queixo caído. O que aconteceu, né? Como é que surgiu essa questão do integral? Veio com o Dr. Kellogg's. Conhecem esse nome, Kellogg's? Na hora eu já me liguei, né? Até o pessoal começou a falar, é aquilo lá, que isso aqui. É isso mesmo. Então, o Kellogg's, né? O que aconteceu, gente? Ele era um médico, né? E com o aumento da população, então teve um momento lá atrás, muito tempo atrás,
que a população ela começou a aumentar muito, tá? E os alimentos estavam mais escassos, começou a diminuir, tá? E naquela época se consumia muito proteína e gordura. E eles fizeram um estudo e viram que as mulheres eram muito férteis e a população ela se multiplicava a todo instante. Era muita gente tendo filho. É a mesma coisa, por exemplo, quem tem bisavós, né? Avós até, mas que tinham na época, 11 filhos. Vocês lembram disso? Que as pessoas antigamente tinham 11 filhos? Se eu não me engano, minha bisavó, acho que ela tinha 11 irmãos. Alguma coisa assim. Muita gente. A família antigamente era muito grande, né? E aí vai se dispersando. Então, antigamente as pessoas tinham muitos filhos. E aí o que aconteceu? A demanda começou a ficar muito alta, né? E aí o que eles pensaram? Vai dar problema. A população está crescendo, as mulheres têm muitos filhos e vamos começar a ter escassez de comida. Isso era preocupante. E aí o que aconteceu? Vamos fazer uma lavagem cerebral na população falando que gordura, essas coisas podem matar. Para quem não sabe, gente, gordura, né? A gordura natural, ela é essencial para a nossa produção hormonal. Nós precisamos de proteína e gordura, tá? Mas assim foi colocando na cabeça das pessoas que gordura matava, que não era legal consumir. E que o que fazia bem era os grãos. Os grãos faziam bem, né? Os grãos, para quem não sabe, né, tem aí as fontes de flavonoides, fitoestrógenos, que compete com a progesterona, tá? Na mulher. E essa competição, o que ocorre? Sangramento, aborto, né? O que causa nos homens? Aquele hipogonadismo, que é o aumento das mamas. E aí, criaram essa marca conhecida hoje em dia, tá? E o que eu quero dizer com isso? E aí, deixa eu só concluir. Aí, o que aconteceu? Além disso tudo, que eles começaram a colocar na cabeça da população, 70% do lucro da empresa era gasto no descarte de cascas, bagaços, essas coisas. Aí, o que eles fizeram? Ao invés de gastar esse dinheiro com esse descarte, vamos investir no marketing e vamos ensinar a população que a parte mais saudável do grão é a casca. Vocês sabem o que tem na casca? A casca, gente, é uma proteção natural do grão, tá? Nela é encontrado o quê? Os agrotóxicos, toxinas, porque quando o grão ele é plantado, ele gera, né, a defesa dele, para justamente não vir praga para cima, quando é adicionado os agrotóxicos. Então, naturalmente, é uma defesa do grão. E a casca, ela é bem concentrada nisso, tá? E aí, qual que é o resultado disso nos dias de hoje? Obesidade, infertilidade. Hoje em dia, as mulheres têm muita dificuldade de ter filhos, de engravidar. Coisas que não tinham antigamente. Pelo contrário, nossas avós, bisavós, quantos irmãos não têm? Se você pega lá sua árvore passada, você tem um monte de parente que se dispersou. Hoje em dia, as mulheres mal conseguem ter um. Tem que fazer fertilização, né? Então, começou a ter essas doenças, esses problemas, esses tipos de inflamação da atualidade. Então, obesidade, endometriose, infertilidade, né? Tudo relacionado à inflamação. E aí, antigamente, não existia isso, né? Diabetes. Quem era diabético antigamente? Quem tinha problema de coração, né? Não existia. E uma coisa que ela falou, que se você parar para pensar, faz todo sentido, a nobreza, né? A parte nobre
eles se alimentavam de proteína. E o que eles faziam com as cascas e os bagaços? Dava para os porcos, dava para os animais comerem. A realeza não comia casca, bagaço, essas coisas, sementes. O que eles faziam? Comiam uma proteína que era nobre, né? E descartava essa parte para os porcos, para os animais, certo? Então, foi tendo muita modificação, tá? E aí surgiram esses alimentos de prateleira que nós temos hoje, que são altamente modificados. Por que modificados? Porque além de tudo isso, né, eles têm conservantes, eles têm corantes, eles têm gordura, né, gordura trans. Para quê? Para dar palatabilidade, para dar crocância, para justamente fazer você querer sempre mais e consumir esse alimento. Concordam? Vocês sabiam disso? Eu confesso que quando eu vi essa história, eu fiquei, depois eu fui atrás, né? Então, se vocês forem pesquisar, vocês acham aí essa história. E é bem interessante. E faz todo sentido. Porque antigamente não existiam essas doenças que tem hoje, no mundo moderno, né? Hoje em dia, as pessoas, elas estão cada vez mais sobrepeso, mais obesa, com mais dificuldade de engravidar, com mais problemas, né? E aí que eu vou entrar agora nessa parte de alimentos. Então, eu não vou falar de todos, tá? Eu peguei os principais que eu vejo que as pessoas consomem com mais frequência. Então, vamos lá. Torrada, 1000 grãos, pão integral, porque hoje em dia a gente vai no mercado, quanto mais grão tem, melhor. A gente acha o máximo. Nossa, esse tem 300 grãos, é esse que eu vou levar, né? Torrada 1000 grãos, nossa, que delícia, é isso que eu vou consumir. E, gente, todos esses alimentos, eles têm açúcar, eles têm gordura, eles têm uma vida de prateleira grande, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você vai comprar esse tipo de alimento. Principalmente porque são alimentos que vão entrar na nossa mesa aí pela manhã. E o que acontece? São alimentos que estimulam demais a nossa insulina. E pela manhã, o que seu corpo menos quer é que essa insulina esteja alta. Então, você acordar, faz toda uma metabolização noturna, limpa todo o corpo, aí você acorda e já coloca um monte de ingredientes que o seu corpo não reconhece, porque o nosso corpo ele não é adaptado, não foi feito para digerir conservante, corante, esse monte de gordura que tem, né? E esse monte de farinha que tem. E aí você acaba dando um estresse metabólico pro seu corpo, ao invés de dar nutriente. É aquilo que eu falei nas lives anteriores. Você oxida mais do que gera antioxidante. E aí você não sabe porque você não perde peso, tá? Torrada que hoje em dia, acho que quase 100% de pacientes que sentam na minha frente falam que consome. Eu não vou falar marca, mas vocês vão saber qual que é. Uma que vem numa embalagem individual, que tem 3, 4, sabe? Ali, que ela bem crocante, que ela parece meio folhadinha. Essa daí. Esquece. Tem opção light, 1000 grãos, peito de peru, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não agrega nada. Pura caloria vazia, tá? Dúvidas sobre isso? Tá tudo certo? Vocês estão me acompanhando? Tá tranquilo? Então vamos lá. Outro produto que ganha em disparada, tá? Produtos diet, light, adoçante e ainda refrigerante. Só que as pessoas, elas têm orgulho de falar que tomam refrigerante diet. Gente, vocês não têm noção. Refrigerante diet é pior que o refrigerante normal. Consegue ser pior pelos adoçantes que estão colocados ali. Vocês não têm ideia, tá? Então, tudo que é diet... Eu vou explicar o que é diet e o que é light para quem não sabe. Diet
é quando é tirado 100% de um componente, normalmente açúcar, tá? E light é quando tem a redução de algum componente a 25%. Grande problema disso é que eles tiram o açúcar, no caso do diet, e vão colocar o quê? Uma gordura. Por quê? Porque não pode, o produto ele não pode perder palatabilidade, ele não pode perder a textura, ele tem que ficar gostoso, senão não vende, quebra a empresa, entendeu? Então eles não dão ponto sem nó, tá? Não se enganem. Aí o light eles reduzem, legal, só que entra pelo mesmo caminho. O que eles adicionam? Sódio, cloreto de sódio, na verdade, tá? Então, ou adiciona gordura trans, justamente para ficar gostoso. O refrigerante, é zero calorias. E daí? E aquele componente que tá ali? Adoçante. Adoçante engorda. Adoçante não emagrece ninguém. Se adoçante emagrecesse ou não fizesse você engordar, quem consumisse ia ser super magro. E não é isso que acontece. Pelo contrário, quando nós ingerimos adoçante, ele estimula algumas papilas que vão sensibilizar as células de carboidrato. E as células ficam ali, ó. Você consumiu o cafezinho com adoçante, vamos supor. E aí o que acontece? Você colocou adoçante para dentro, as células ficam assim, vai, prepara que vai vir um carboidrato. O carboidrato vai chegar, e aí não chega. Aí o que eles fazem? Cérebro, eu tô aqui esperando o carboidrato, não tá vindo, dá um sinal aí pra Daniela comer alguma coisinha. E aí você vai lá e você come um carboidrato, você come um docinho, você come, enfim, alguma coisa. Então, quanto mais adoçante você come, mais você vai estimular essa vontade de comer carboidrato, essa vontade de comer doce. Então, o adoçante, para quem quer emagrecer, é um tiro no pé, tá? Para quem ficar usando produtos Diet Light, é um tiro no pé também, tá? Pode perceber. Clássico, isso é clássico. Daniela, eu passei a comer paçoquinha diet, mas eu não consigo comer uma só no dia. Já compro de pacote, de caixa. E é verdade. Por quê? Porque vai viciando, você vai tendo necessidade, tá? Refrigerante é a mesma coisa. E além do adoçante que tem no refrigerante zero, nós temos aí o caramelo, né? O corante caramelo, que é altamente tóxico para o nosso corpo. Também tem essa, além disso, tá? Além disso. Outro componente aí que as pessoas tomam muito achando que tá arrasando e não estão. Que faz parte do café da manhã da família feliz. Suco de laranja. Quem não ama um suquinho de laranja? Gente, suco também não dá certo, gente. Existe, quando a gente fala assim, alimentação de verdade, existe pé de suco? Eu não conheço, eu nunca vi. O que existe? O pé da fruta, né? Então você vai lá, você pega a fruta. Não existe pé de suco. O suco foi uma coisa inventada por nós. Pega, você espreme toda a fruta ali e aí você toma. Por que suco não é interessante? Porque, gente, vocês tomam, na verdade, vocês comem a mesma quantidade de fruta na mesma velocidade que vocês tomam um suco. Vamos supor um suco de laranja que é clássico. Você vai na padaria domingo de manhã, você vai querer, né, pegar aquele pãozinho, comer ali, você vai falar pro moço, faz suco de laranja? Aí ele fala, faço. E aí ele fala assim, como se é legal fazer um suco reforçado. Aí ele vai lá e fica, ó, descasca umas 6 laranjas, vai lá e corta a laranja e vai espremendo. E aí dá uma batidinha para dar uma coada, né? Tem gente que adiciona açúcar, que piorou, e tem pessoas que não, toma puro mesmo porque quer vitamina C na fonte. Você consegue comer essa quantidade de laranja nessa mesma velocidade que você toma o suco? Não! Não, o suco, gente, ele acaba tendo uma carga de frutose muito grande. Não é interessante, acaba sim sendo uma sobrecarga no seu corpo,
tá? E aí você tem a insulina alta e não sabe por quê, o triglicérides estourado e não sabe por quê, né? O colesterol já tá nas alturas e não sabe por quê. Aí aparece uma gordurinha no fígado e você não sabe por quê. Ué, sou tão saudável, eu como tudo diet, light, quando bebo refrigerante é zero, tomo suco de laranja todo dia, tá? Então, isso é nossa, errado, tá? Não é interessante ficar tomando suco o tempo inteiro. Ah, Daniela, nunca posso tomar? Pode, gente, não tem problema. Pontualmente, uma vez ou outra. Mas suco não é para ser tomado diariamente, tá? E ainda as pessoas. Eu tô dando um exemplo de suco natural. As pessoas normalmente compram suco de caixinha mesmo, suco da prateleira, tá? E que é pior ainda. Ou, aí eu acho que isso daí é péssimo, né? Suco em pó. É sério que vocês acreditam que tem alguma fruta ali? Não é possível, tá? Então, não se enganem, não se enganem, tá? Não existe pé de suco. Vocês têm sempre que consumir um alimento íntegro, natural, tá? É o que a gente sempre costuma falar, né? Tá com sede, bebe água. Tá com fome, come fruta. Suco não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Outro alimento. Gente, vocês querem saber de algum alimento que vocês consomem diariamente? Coloca aí pra mim. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube. Se tem algum. Boa noite. Fala um pouco sobre esse. Então, a Vanessa tá perguntando se os alimentos processados integrais são os alimentos processados integrais que trazem esses malefícios. Sim, os alimentos integrais, o excesso deles não vão te fazer bem, tá? Tem que tomar cuidado, principalmente nos industrializados. Quando a gente fala integral, a gente tem o alimento íntegro, que eu tô falando, por exemplo, a fruta é integral, ela é íntegra, tá? E tem os alimentos integrais que são adicionados, por exemplo, pão integral, torrada integral. Esses alimentos, diariamente na sua rotina, não é interessante, tá? Eu tô falando o uso contínuo, não é interessante. Pontualmente não tem problema. Aí pergunta também sobre a insulina e a relação com o emagrecimento. Quanto mais você estimula, a insulina é um hormônio que não deixa você emagrecer. Quanto mais você estimula a insulina no seu corpo, menos gordura você vai perder, tá? Por isso que a gente sempre preza para carboidratos de carga e índice glicêmico baixo, ou seja, que vão demorar para virar açúcar no seu corpo, tá bom? É o exemplo que eu dei no café da manhã. No café da manhã você não pode iniciar com alimentos que deixam sua insulina alta. Isso não pode acontecer. É sempre manter a insulina baixa. Até porque se você come muito carboidrato o tempo inteiro, sua insulina não recua. E aí você fica com um quadro de resistência à insulina. Aí estão falando assim, minha filha de 1 ano e meio só toma suco quando outras pessoas dão. Eu dou a fruta e para beber água. É isso aí. Come fruta quando precisa. Fruta é importante sim, precisa ter na rotina. Mas tá com sede é água e tá com fome é fruta, tá? Sobre a gelatina eu vou falar agora. Sabia que vocês iam me perguntar isso. Deixa eu ver aqui no Instagram. Vou falar sobre o queijo, Ana. E vou falar sobre o café também. O café não estava aqui, mas a Leila pediu, eu vou falar. Bom, gelatina. Gente, as pessoas têm o hábito. Iniciei uma dieta, preciso cortar o açúcar, preciso cortar o doce da minha vida, amo chocolate, preciso cortar, que tá errado. Já falei isso na live de ontem. E qual que é o doce que eu vou consumir? Gelatina. Gente, o que é gelatina? Pozinho. Que tem o quê? Adoçante, corante. Péssimo, tá? Não tem nada de colágeno. A gelatina não vai fazer nada pelo seu cabelo, pela sua unha, pela sua pele, tá? Se você acredita nisso, você está sendo enganada esse tempo todo, tá?
Não existe gelatina que vai dar um benefício para o seu cabelo, para sua pele, para sua unha. Gelatina é um doce, é um produto que a gente transforma num doce ruim e péssimo para a saúde. Não consuma gelatina, tá? Vou falar do colágeno. Querem consumir colágeno? Comprem colágeno, pote de colágeno hidrolisado com vitamina C, tá? 9 gramas por porção. Esse colágeno não tem problema, sim, ele vai ter um benefício. Agora, se esperar que a gelatina dê colágeno, não vai dar. Você está gastando seu dinheiro, você está jogando seu dinheiro no lixo e está prejudicando a sua saúde. Daniela, mas eu amo tanto gelatina. Nossa, é um doce que eu gosto tanto. O que eu faço? Gente, existe um pó chamado agar-agar, que é uma base vegana. Então, ela não tem corante, nada, ela fica bem transparente até quando você faz. Então, ela é uma opção de gelatina saudável. Então, anotem aí, agar-agar. Você faz igualzinho, tá? E uma outra opção que quando a pessoa gosta muito de gelatina, que eu dou e dá super certo, é você fazer gelatina de chia. E aí você põe um chá, que pelo menos você tem ação do fitoterápico, faz a modulação. Então, por exemplo, você faz um chá de gengibre, ou um chá verde, ou um chá de hibisco, ou um chá de erva doce, enfim, o chá que você gosta. E aí você coloca a chia nesse chá e deixa ela hidratando na geladeira. Então ela vai parecer um saguzinho, sabe? Ou até você pode misturar o chá com um pouquinho tá? Suco de uva, porque suco de uva também não é lá aquelas coisas, tá? Tudo bem que é integral, é a uva, vem embalagem de vidro, mas quanta uva tem ali, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é interessante, você pode fazer essa gelatina com chia, tá, gente? O café, eu gosto, né? Mas tem os metabolizadores lentos e os metabolizadores rápidos, né? Então, quem metaboliza rápido é aquela pessoa que toma café não sente aceleração, nada passa bem. Quem é metabolizador lento, demora um pouquinho para metabolizar essa cafeína e aí pode atrapalhar no sono. O ideal é você tomar um café, tá? Tô falando o ideal, gente. É um café orgânico, né? Para ter todos os benefícios. De preferência, se for consumido na hora, ou pode ser coado, evita café em cápsula, tá? Então, o café é legal, aí no máximo o ideal aí é umas 3 xícaras por dia, evitar ficar bebendo muito café. Essa história de você ficar bebendo café para ficar acordando significa que você tá com uma desregulação talvez no cortisol, em alguns hormônios, e aí não é interessante. E aí café sempre de coador, ou aqueles cafés que você moe na hora, o grão também é legal. Se puder ser um café orgânico, tanto em pó como grão orgânico, é a melhor opção, tá? Aqui em casa eu tenho a cafeteira, eu coloco o grão, compro um grão orgânico, e aí moo na hora, sai, é excelente. Tá bom, gente? Mais alguma coisa aqui? Eu vou falar do queijo, tá. Vamos começar. Vamos falar um pouquinho do leite? Deixa eu ver se no YouTube estão falando alguma coisa. Olá, Natália. O colágeno em pó é bom? É bom, tá? Compra de uma marca legal, uma marca bacana. Sempre 9 gramas de colágeno. O colágeno é interessante sempre você tomar à noite antes de dormir, tá? Então, o colágeno vendido na farmácia é uma boa opção? Estão perguntando aqui no YouTube. Gente, é uma boa opção. O que você tem que ver sempre os ingredientes. O que tem ali? Se começar a ter maltodextrina, polidextrose, algumas coisas assim, não é tão interessante, tá? Então, os ingredientes tem que ser proteína de colágeno e as vitaminas, vitamina C e E para absorção. Se tiver coisas a mais ali, não é interessante, tá? Então, tomem cuidado, veja sempre os ingredientes. Normalmente, para não errar, compra colágeno em loja de produtos naturais, tá? Porque normalmente eles trabalham com marcas que são bem confiáveis. Aqui falando uma coisa, por que café em cápsula não é recomendado? A Carla tá perguntando.
Gente, por que café em cápsula não é recomendado? Por quê? Você pega aquela cápsula, temos dois tipos, temos a de plástico e a de alumínio. A hora que você põe na máquina o cafezinho com a cápsula de plástico, aquele plástico com água quente vai soltar bisfenol, que é tóxico para o nosso corpo, tá? E aí você vai ingerir um café contaminado. O mesmo raciocínio para a cápsula de alumínio. Tomou a cápsula, colocou a cápsula lá de alumínio com a água, você está ingerindo uma fonte de alumínio. E alumínio, ela é um metal tóxico que vai causar ansiedade, Parkinson, Alzheimer, tremor nas mãos, pele grossa nos pés, problemas renais, taquicardíaca, ansiedade, enfim. O alumínio tem muitos estudos aí que mostram relações de várias doenças com a toxicidade do alumínio no nosso corpo. Tá bom? Vamos lá, o leite. Assim como o nosso trigo, o leite ele também sofreu várias modificações aí pela a nossa indústria, né? E aí, o que acontece? O leite que nós compramos no mercado é um leite que ele tem uma validade, ele tem um conservante, né? Ele é bem branquinho. Para quem nunca viu uma vaca, né, dando leite, a pessoa ordenhando a vaca, o leite, quando você vai num sítio ou numa fazenda, a hora que você pega, o leite ele não é branco desse jeito. O leite ele é amarelinho. E o leite que a gente compra hoje em dia, ele é branco, 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 tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o leite ele tem uma proteína chamada caseína, que é um agente inflamatório para o nosso corpo. A gente não consegue digerir de forma adequada, tá? Tirando que a gente tem essa questão que a vaca que dá leite é a vaca que acabou de ter o bezerro. E as vacas que produzem leite são vacas de produção em longa escala. Então, o que não é dado ali para elas ficarem o tempo inteiro com essa produção de leite, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Daniela, leite sem lactose. O que você acha? Gente, não existe produto sem lactose, tá? Não existe produto sem lactose. Isso é mito. O que acontece é colocado uma enzima chamada lactase. Para a hora que você ingerir, se você tem deficiência dessa enzima, a hora que você ingerir, esse produto ele já vem com a enzima, tá? Então, não tem leite sem lactose, queijo sem lactose. É adicionado a enzima lactase. Leite vegetal de caixinha. Leite vegetal de caixinha é uma opção melhor, tá? Do que o leite de vaca. É uma opção que dá menos alergia, menos inflamatório se você se você não for sensível às sementes. Se você não for sensível, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Que mais aqui sobre o leite? Aí o leite também, ele umedece o nosso corpo, ele cria muco, então quem tem rinite, sinusite, todas as ites, é interessante excluir o leite porque ele causa esse tipo de inflamação, tá, gente? E aí vamos entrar na questão dos queijos que tinham me pedido. Fato, quando você faz uma dieta, o que você come? Que tipo de queijo? Queijo branco. E o que você coloca junto? No pãozinho integral, porque é saudável, então é uma fatia de pão integral ou torrada integral. Aí você coloca um pedacinho de queijo branco e vamos lá? Peito de peru. Péssima essa combinação, esse trio. Por quê? O queijo branco, gente, ele tem muito, mas muito açúcar. Por isso que ele é branco. Ele não tem gordura, mas ele tem muito açúcar, tá? Então, principalmente quem tem intolerância à lactose, essas coisas, consumir o queijo branco vai dar estufamento, vai dar problema digestivo, vai dar um piriri, ou vai prender muito o intestino. Algum problema aí no trato digestivo vai dar, tá? Então, quais queijos nós precisamos dar mais prioridades? Os queijos mais curados, tá? Por quê? Porque na hora que eles deixam lá o queijo fermentando,
As bactérias comem esse açúcar e vai produzir a gordura, que é o que deixa o queijo amarelado. Lembrando, essa gordura é naturalmente desse queijo, tá? Então não vai fazer mal. Então, exemplo de queijo aí é esse canastra. Eu gosto muito do canastra. Então é um queijo bem interessante para estar utilizando. Não consumir com exageros, enfim, mas se precisar entrar um queijo, o canastra, parmesão, eles são melhores opções, tá, gente? Peito de peru, para quem não sabe, ele tem mais corante, mais sódio que qualquer outra coisa. Todos esses embutidos, independente se é magro, se não é, que hoje em dia, né, tem de tudo. Então, evitar ficar usando esses embutidos. Combinado? Então, esquece esse trio aí. Queijos envelhecidos com fungos também são opções legais. Então, a gente tem o gorgonzola, o brie, tem o Gouda também. Pode estar utilizando, é uma opção bacana. 1000 vezes, trilhões de vezes melhor que o queijo branco. Inclusive, eu vejo que muitas mamães dão para os seus filhos levarem de lanche, assim, um queijinho, sabe? Um quadradinho, que eu não vou ficar falando da marca, que você compra fora da geladeira. Aí você tem que pensar, gente, como é que um queijo fica fora da geladeira? Com validade. Vocês sabem qual que é, né? Tem um que tem cheddar também, sabe? Um queijinho. Aquilo ali, pelo amor de Deus, primeiro que ele fica fora da geladeira, você já tem que bater o olho e falar assim, tem alguma coisa estranha nesse queijo, né? Segundo que não é nada interessante. Se quer mandar um queijinho pro seu filho pra escola, coloca aí um canastra, um queijinho desses, até um coalho, que é uma melhor opção. Queijos de búfala são melhores opções também, tá? Então, é uma opção, troca esses queijos aí, gente. Entrando nessa questão aí de queijo também, a gente tem aquele leite fermentado, sabe? Com lactobacilos, que às vezes as pessoas já acham que é muito bom, porque vai ao banheiro, porque tem lactobacilos, né? Então, a criança toma, adulto toma. Eu já tomei muito. Na minha época tinha mulher, né, que passava vendendo. Tiro no pé, aquilo aí tem mais açúcar que outra coisa. Então, evita esse produto também, tá? Se quer alguma coisa fermentada em casa, vai para um kefir, né? Um kombucha, são melhores opções, tá? Que mais? Sempre usar a manteiga ao invés da margarina, ainda aproveitando esse gancho aí de leite de derivados. Então, sempre manteiga, nunca margarina, pelo amor de Deus, porque margarina, principalmente aquela que faz bem pro coração, é mentira, vai entupir suas artérias, você vai ter problema do coração. A margarina, ela é uma gordura hidrogenada, ela vai virar um plástico, não chega uma mosca, não dá uma formiga se você deixar ela destampada. Pelo amor de Deus, se tiver que usar, é sempre manteiga. E o que vocês podem fazer também, para quem não gosta de manteiga e quer largar a margarina, é você fazer o azeite aromatizado. Então, o que você faz? Você põe no potinho azeite e aí você coloca temperinho, salsinha, orégano, alecrim, o que você gostar dessas coisinhas verdes. E aí coloca na geladeira e utiliza esse azeite como manteiga, porque ele endurece. Gente, fica sensacional. Top, 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 top. Outra coisa também, óleos vegetais, tá? Canola, milho, soja, esses que a gente encontra em mercado, não utilizem. Eles estão ricos em ômega 6 e são altamente inflamatórios. Se tiver que usar algum óleo na cozinha, sempre azeite, tá? Então, nem gaste mais o seu dinheiro usando esses óleos refinados. Tudo isso, se você fizer, tenha certeza que você vai desinchar, você vai melhorar os índices de exames de sangue, você vai melhorar a sua saúde e você consegue um emagrecimento bom, tá? Por quê? Porque você vai começar a desinflamar. Certo, gente? Dúvidas? Mandem aí. A Natália tá perguntando própolis, como tomar? Eu gosto do extrato de própolis verde, tá? Como eu costumo utilizar 15 gotas pela manhã e 15 gotas à noite, tá? Para quem é gestante, para criança e para quem tem gordura no fígado, sempre o extrato não alcoólico, tá?
Isso é importante. Vinho. Vinho é legal, lógico, dentro de um contexto com moderação, tá? Não pode exagerar e sempre bebendo água. Agora, se você tem uma gordura no fígado ou algo assim, não é interessante estar bebendo nada alcoólico. Deixa eu ver aqui no YouTube. Manteiga ghee, tá? Vanessa tá perguntando da manteiga ghee. Manteiga ghee é legal, eu gosto. Ela é bem interessante, ela é bastante usada na Ayurveda. É uma manteiga clarificada também pode ser uma opção, tá? E aí você pode comprar ghee ou faz em casa, quando você ferve a manteiga e vai tirando a espuminha dela, que faz uma sujeira. Quem gosta de fazer não tem problema nenhum, tá, gente? Pessoal, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui comigo essa noite, tá? Adorei a nossa conversa, espero ter ajudado, esclarecido muitas dúvidas. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, gente. Um beijo.